O tema da página que eu escolhi hoje foi dinossauros. A página da semana passada com folhagens me inspirou a fazer uma página com dinossauros, porque eu lembrei de umas fotos. Nessa época a gente está mal saindo de casa e uma das poucas vezes que a gente saiu foi para fazer um passeio dentro do carro. E esse passeio foi aqui em São Paulo, no Jurassic Safari, onde você fazia todo o passeio dentro do carro. Então aqui, ó, meus filhos mascarados, todo empolgado, e os dinossauros que iam visitar a gente entravam até dentro do carro, ó. Então o que eu fiz? Eu colei eles nesse papel branco, nesse formato com essas margens mais finas em volta e essa mais grossa aqui embaixo, para dar uma ideia de Polaroids. Não tá o tamanho exato da Polaroid, mas é só para dar a ideia. Eu escolhi 4 fotos, essas 3 que vocês viram agora. Olha aqui as 3, ó. As 3 fotinhas que vocês viram agora, certo? E a quarta, eu não consegui colocar ela no tamanho Polaroid, mas a gente vai seguir a mesma ideia, eu deixei aqui para cortar com vocês, ó. Esse aqui é do meu filho corajoso. Enquanto na frente o dinossauro colocava a cabeça dentro do carro, ele calmamente comia alguma coisa e passava a mão pelo lado de fora. Quem vê, pensa. Mas chegou perto dele e já saiu correndo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar na mesma ideia da outra, deixar... Eu já colei aqui com fita dupla face. Vou deixar uma pequena margem branca aqui deste lado. E aqui embaixo eu vou deixar uma margem um pouquinho maior. Mais ou menos 1 centímetro do final da foto até o corte. Então, eu vou usar aqui, ó. Peguei aqui o final da foto, 1 centímetro. Vou fazer o corte aqui. Só deixa eu ver se ela tá retinha na minha base, que eu tô usando a base para fazer o corte. Se você não tiver base, basta você medir. Aqui, ó. E aí, ela ficou no mesmo padrão, ó, bem simples. Tá vendo? Mas que faz uma diferença aí na moldura da sua foto. Fotos mostradas, explicadas. Agora eu vou mostrar para vocês a base. Eu imprimi essa folhagem aqui tropical, decidi fazer em tom de azul, não em tom de verde, que todo mundo faz em tom de verde. Eu decidi puxar mais para o azul. Você pode e deve alterar as cores do seu projeto, claro, seguindo o mesmo padrão. Mas você não precisa, por exemplo, toda coisa de dinossauro tem muito verde. Faz azulado, faz avermelhado. Até menina que gosta de dinossauro, faz em tons de rosa. O importante é seguir um padrão, mesmo que os elementos te lembrem aquilo. Mas aí você pega um dinossauro, por exemplo, a menina ela gosta de dinossauro, e você quer fazer uma página para ela, pega um dinossauro rosa, umas flores maiores e vai nessa linha. Então eu peguei essa folhagem azul e esses dinossauros aqui que tem um tom de verde, mas também é puxado para o azul acinzentado, e esse fundo com essa padronagem. Imprimi as 2 folhas, essa aqui vai ser a principal, que vai ficar na parte de cima, e a faixa menor vai ser essa. Eu vou cortar aqui 10 centímetros, para ela ficar no tamanho que eu preciso, e ficar quadrada, certo? 10 não, desculpa, 11 centímetros. Uma faixa de 11. Coloco aqui bem quadrado na base e faço o corte. Esse pedacinho a gente guarda. E aqui eu vou passar a dupla face para unir as 2 partes. Passei aqui, tirei a proteção. E vocês sabem, né? Eu uso a própria fita. Deixa eu ver se tá do lado certo. Para ele não ficar de cabeça para baixo, tá certo aqui mesmo. Eu uso a própria fita
como parâmetro, porque ela dá o tamanho certinho. Então, eu faço bem rente à fita. Aqui, ó. E nossa folha ficou do tamanho que a gente precisa. Certo? Aqui no meio, eu quero fazer uma faixa para cobrir essa emenda. Você pode ou não, aí vai da sua preferência, fazer uma faixa aqui. Você pode usar um papel diferente, uma renda, uma sobreposição. Eu vou usar essa faixa aqui que eu já tinha cortado, ó, com esse papel metalizado azul. E em cima dele eu vou colocar mais uma faixa com esse papel aqui imitando papel pedra. Aí você fala, Karine, esse papel pedra tá meio diferente, porque fui eu que fiz na minha impressora. Eu amassei, como é que a gente faz ele, né? Na necessidade, eu não tinha, mas eu queria o efeito. Eu peguei uma folha de sulfite, amassei ela toda, abri ela amassada assim e fiz uma cópia. Quando eu faço uma cópia da folha toda amassada, ela sai com essa impressão. Então, aí você pode deixar ele mais acinzentado, aumentando a configuração da sua impressora para ficar mais claro, mais escuro. Aqui eu utilizei a configuração padrão, porque eu não tinha um papel com essa impressão de pedra para poder utilizar. Então, eu vou colocar aqui, primeiro, essa faixa dupla face. Com dupla face, vou colocar um pedaço em cima e um pedaço embaixo. E você também pode imprimir outra padronagem. Também tem essa possibilidade para fazer uma faixa, uma emenda, aí na sua folha, quando a gente faz a nossa própria folha em casa. Então, vou vir aqui, vou deixar bem rente. Opa! Ó. Se sobrar um pouquinho no canto, não tem problema, a gente vem e corta depois. Essa faixa aqui, eu fiz ela com a largura de 5 centímetros, e essa aqui eu já vou cortar ela com 6. Quero menor, com 4, né? Melhor ainda, eu vou cortar ela com 3. Acho que vai aparecer mais o azul e vai dar mais contraste. Vou colocar aqui a faixa no meio que eu fiz. Aqui, né? Dinossauros, pensamento em antiguidade, idade da pedra, apesar dos dois não ser da mesma época, mas eu queria essa ideia de pedra assim no meio. Pronto, ó. Certo? Vou cortar aqui essa beirada já, para depois que tiver tudo colado eu não ter que virar o papel. E pronto, ó. Faixa aqui, as duas estampas que eu escolhi. Agora eu vou deixar ela aqui um pouco de lado e vou mostrar para vocês o novo material que eu tô brincando ultimamente. Eu fiz essa pedrinha aqui, ó, para dar uma ideia de fóssil. Estão vendo? Que eu imprimi a patinha aqui do dinossauro. E se vocês verem, ela tá mais fundinha. Por quê? Porque eu usei uma massa para fazer essa plaquinha. Você pode utilizar a massa de biscuit se você quiser, mas o meu novo brinquedo, vamos dizer assim, que eu descobri nos últimos tempos esse material, é a massa de modelar com argila. Qual que é o diferente dela? Que você modela, ela endurece em 24 horas. Tem várias marcas, tá, gente? Não é propaganda. Queríamos, mas não é propaganda. E depois você pode levar ela para queima.
Então, ela permite que a durabilidade dela, né, a dureza dela fique maior. Então, ó, peguei aqui um pedacinho, ó, é uma massa branca, e por ela ter argila, ela seca com mais facilidade. Então, mantenha o potinho sempre bem fechado. E se ela ficar um pouquinho ressecada, você vem com pouca água, assim, molhando o dedo, só para poder fazer. Aí, só para não manchar, não sujar aqui, vou colocar um plásticozinho embaixo. Aí, vou pegar aqui um pedacinho, ó. Não precisa de tudo isso, não. Porque a gente vai usar um pedaço bem fininho. Vou colocar aqui um outro pedaço em cima e vou esticar essa massa, ó. Pode fazer fininha, tá, gente? Ó. Estiquei aqui. A minha já estava um pouquinho seca, que ela tá no final, né? E como eu devia ter guardado num saquinho, não dentro do pote que vem ela, então ela tá com uma aparência um pouco mais quebradiça. Mas a gente pega um pouquinho de água e dá uma alisada. Então eu vim aqui, ó, com um pouquinho de água só para dar uma alisadinha, ó. Molhei o dedo. E aí, para fazer a patinha do dinossauro, eu vou pegar um pedacinho de EVA que eu risquei e cortei. E vou passar aqui em cima com um rolo. Pode ser um pedaço de EVA, pode ser um pedaço até, ó, de papelão, que eu já utilizei também. E aí, eu coloco aqui, vou colocar o plásticozinho de volta de novo e vou forçar o EVA na base. Ó. Aí, venho aqui, ó. Dá para ver que ficou com a impressão? Ó, viu? Com o EVA e ficou aqui, dá para ver direitinho? Ó. Aí eu venho com uma faquinha ou o próprio estilete, a tesoura. Cadê meu estilete? Achei o estilete. E tiro o excesso, sem muito critério, porque lembra, é o nosso fóssil. Aí eu vou tirar ele aqui da base, ou eu posso deixar mesmo aqui e tirar só o excesso. Ó como ele sai fácil, ó. Viram? Não vou tirar aqui o resto, que eu quero mostrar outra coisa para vocês. E aí eu espero secar 24 horas. Secou 24 horas, você pode vir aqui e pintar, ó. Eu usei um guache preto, pintei ele, meio, dei uma misturadinha com branco só para dar uma acinzentada. Aí depois eu passei uma lixa para dar uma desgastada e no meio eu pintei de branco, para ficar com essa ideia de pedra, de fossilizado. E aí você solta a imaginação, né, gente? Ah, eu quero fazer uma estrelinha, pega um molde aqui, que nem esse, que você pode riscar em volta com estilete, ou um cortador, vem aqui, corta, espera secar, você vai poder utilizar essa estrelinha de várias formas. Eu até comecei a brincar e fiz umas ideias de botão aqui, ó. Tá dando para ver? Dá para ver o botão? Ó. Às vezes eu quero um botão de cor diferente e eu não tenho, faço uns botões, deixo lá, e aí quando eu preciso de uns botões em tons de amarelo, vou lá e pinto, ó. Aqui eu pintei, eu fiz um botão, como se fosse um coraçãozinho, e pintei de vermelho. Ainda posso incrementar mais e fazer umas bolinhas brancas em cima, enfim. Tô amando esse material porque dá para soltar a imaginação e fazer muita coisa. E aí, se você quiser, pro scrapbook, só esse material, ele seco, depois ele já fica bem resistente. Mas se você quiser deixar ele mais resistente ainda, você pode queimar ele no forno de casa. Então, você vai fazer uma escultura, seu filho, você quer brincar com ele, criança gosta muito disso, né? Seu filho quer brincar, quer fazer uma escultura e você quer guardar aquilo, pintar depois, dá para fazer a queima no forno. E aí ele fica bem firme, e aí a gente tem o nosso fóssil. Pode ler, meu amor. Cirlei perguntou se para acelerar o processo de secagem pode usar o forno.
Então, esse material, ele tem a instrução de que você primeiro precisa esperar ele secar por completo, por ele ter argila, como se fosse trabalho com argila normal. Mesmo a argila que é utilizada para fazer vasos mesmo, que vai num forno industrial para fazer a queima, ela precisa que a argila esteja completamente seca, porque qualquer umidade dentro da peça pode fazer com que ela rache no momento da queima. E mesmo ela sendo um material de fácil acesso e que você pode queimar no forno da sua casa, que tem uma temperatura muito mais baixa do que um forno industrial, se você colocar ela para queima ainda úmida, ela pode rachar e você perder seu trabalho. Então, segue a instrução do potinho, vai por mim. Eu já trabalhei também com cerâmica, com argila, e se você coloca um pote úmido, com qualquer umidade, ele pode rachar bem naquela umidade dentro do forno. E aí você perde aquilo que você se esforçou para fazer, que é utilizar da sua página. Para fazer uns caminhos aqui pelo nosso projeto, eu vou fazer como se fossem umas patinhas, que eu vou fazer um caminho pela página. Então, aí eu vou cortar, aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso agora. Por quê? Porque esse aqui tem que ser um momento, né, relaxante, né? O scrapbook, ele é para relaxar, ele é divertido e ele permite lembrar esses momentos especiais. Então, essas patinhas vão ser o caminho que levaram eu e meus filhos para aquele momento no meio dessa confusão que a gente está vivendo, no momento dos poucos momentos que a gente conseguiu sair de casa, relembrar ele de uma forma tão divertida numa página de scrapbook é muito bom, não é verdade? Então, ó, eu cortei as patinhas, ó, amarelas e pretas. Vou dar destaque para as patinhas amarelas, colando elas em cima. E, ó, eu coloquei elas levemente deslocadas, eu colei com fita banana, né, fita espuma, para dar esse efeito de sombra na patinha. Então, como é que eu fiz? Vou pegar aqui, ó. Cortei no meio, porque a patinha é pequenininha, então fica mais fácil. Aí eu vou cortar só uns pedacinhos aqui, porque eu só quero que ela fique sobre o preto. Então não precisa ser um pedaço enorme, ó. Só aqui no meio, ó, já é o suficiente para dar esse efeito que eu quero de distância. A sobreposição é uma forma muito legal de você dar volume, dar estrutura para suas páginas de scrapbook. Às vezes você quer fazer alguma coisa, mas tá sem muita ideia, ou já tem muito elemento e você não queria complementar mais, pega a mesma figura, às vezes a mesma impressão, não precisa nem ser aqui de cores diferentes que nem essa, e cola uma sobre a outra, já dá uma característica diferente para sua página e diferencia o elemento que antes que ia ser colado só sobre a página, ele já fica diferente com essa sobreposição. Sobrepõe só um pedaço da figura, tipo, você tem um ursinho, aí você corta só a cabeça e as mãozinhas e cola sobre outro ursinho, ou a mesma figura que nem estou fazendo aqui, dá uma deslocada, e aí, ó, dá movimento, certo? Deixa eu pegar outra patinha que ficou aqui, várias patinhas que vão ser o caminho. E essa página eu dei o nome para ela de Grande Aventura. Foi a nossa aventura, acho que foi a coisa mais emocionante que a gente fez desde o ano passado, mal saindo de casa, né? E aí que eu fiz? Aqui eu cortei as letras amarelas, colei e depois eu vim cortando essa beirada aqui em volta, que você pode, se você tiver dificuldade, você pode fazer uma placa reta, né? Como se fosse uma placa mesmo, ou vim contornando as letrinhas, certo? Vou utilizar a fita banana para colar elas, mas antes da gente colar, deixa eu ver como é que elas vão ficar no papel, que eu gosto de, você sabe, né? Eu gosto de ver uma prévia para ver se está tudo no lugar que eu pensei. O fóssil.
Sabe que ficaria muito legal também aqui? As folhas que a gente fez semana passada. Imagina as folhas aqui, grandes ou até menores, várias delas, na nossa live da semana passada. Ou verde mesmo, ou em tons de azul, iam ficar bem legais. E eu vou colar, fazer o caminho aqui, ó. Tem uma patinha aqui e uma patinha ali, minhas pegadas. Passando em volta das fotos. Vocês viram como o amarelo deu um destaque no azul? E aí o preto deu essa ideia de sombreado, bem do jeito que a gente queria? E vou levar as nossas pegadas até o fóssil. Ótimo, é essa a ideia que eu quero. Então, vamos começar. Fita banana para dar altura aqui na plaquinha. Colocar um pedaço. Cuidado, dá uma olhadinha para ver se a altura que você usou, ela não ficou para fora. Se precisar, corta a fita banana, tá? Essa plaquinha, para vocês terem uma ideia, ela tem 8,5 de comprimento e a de baixo ficou com 10,5. Eu vou colar primeiro o fósforo, vou parar aqui de colar as patinhas. Eu tô colando com cola branca, tá, gente? Pouquinha cola, que como ela já tem altura, por causa da fita banana, então eu posso colar ela direto. Eu vou colocar primeiro, colar isso aqui primeiro. Vou colar com cola de isopor. Ai, quebrei. Parabéns, Karine. Quebrei meu fósforo. Tudo bem. Vamos lá. Passa a cola. Também foi querer abrir com a plaquinha na mão. Deu nisso. Não façam que nem eu. Não queiram fazer duas coisas ao mesmo tempo. Cola aqui. Deixa ela ir secando enquanto eu termino de colar as outras patinhas. Deixa eu ver. Mais pra cá. Depois eu vou colar as fotos também com fita banana. Já que eu tô seguindo essa ideia de altura, né? Agora eu vou colocar aqui um pedaço de fita banana atrás. Porque eu também quero manter a mesma altura. Como as patinhas já tem fita banana, o nosso fóssil, ele tem esse relevo. A gente já colocou a plaquinha, vamos seguir a mesma ideia nas fotos. E vocês viram que quando eu coloquei a margem branca, ela deu destaque? Então, às vezes, se a foto está um pouco escura, ou ela não está contrastando muito com as outras cores da página, você coloca uma moldura. Eu gosto muito de branco, eu acho que branco combina com tudo, né? Mas pode ser de outras cores também. E uma moldura assim, ó, bem simples, ó, colar a foto e fazer uma margem em volta. Já diferencia a sua foto
do restante da página. Opa! Mais um pedaço aqui. Coloca sempre uns 2 pedaços, ou nesse sentido ou nesse, para manter a estrutura, tá? Se você colocar um pedaço só no meio, ele pode ceder dos lados. Principalmente dependendo do tamanho da foto. Essas aqui que é menorzinha, a gente talvez nem teria tanto esse problema. Mas, uma foto grande, teria que ter um apoio maior atrás. E aqui estamos indo para a última foto. Tudo bem aí, filha? Então tá bom. Acho que o processo mais demorado mesmo seria esperar secar a argila, né? Não, argila não, né? Massa de modelar com argila. É que aqui no Brasil essa massa está chegando agora, mas lá fora você acha ela até já tingida de várias cores, porque justamente ela está sendo muito usada já no artesanato e não só pelas crianças na escola. Então, gente, scrapbook é isso. É se divertir, é relaxar, é ter um momento só seu, é ser feliz. E é só mesmo o scrapbook para nos proporcionar isso, ficar feliz e relembrar os momentos especiais e alegres da nossa vida, que nem esses momentos que eu passei com a minha família nessa aventura jurássica. Mas, ó, não tem muitos elementos, mas como tem várias alturas, várias texturas, então já dá todo um diferencial para a página, né? Estampas diferentes, texturas diferentes, alturas diferentes. É o jeito de você ter de brincar e utilizar aquilo que vocês têm em casa para fazer a sua página. Vocês gostaram? Fala aí para mim nos comentários quem gostou. Também, quem ainda não se inscreveu, se inscreve nos nossos canais. YouTube, Scrapbook com Karine, Facebook, Scrap com Karine, Instagram, Scrap_com_Karine. Lá tem sempre novidade, tem sempre fotos para inspirar vocês, mostrar como o scrapbook é uma terapia que ajuda a gente no nosso dia a dia a relaxar e como é fácil, como ele é acessível para todo mundo poder fazer scrapbook, tá bom? Então, gente, por hoje é isso. Continuem nos acompanhando, vejam os vídeos e um beijo e até mais. Tchau!